Começando então o debate, as regras básicas são as seguintes: todos os participantes devem ser tratados igualmente, os candidatos não devem fazer pedidos explícitos de voto, as perguntas terão que ser realizadas em no máximo 1 minuto, as respostas em 3 minutos, as réplicas em 1 minuto e meio, tréplicas em 1 minuto e meio, e direito de resposta nós avaliaremos se algum do candidato for citado que não estiver respondendo nem perguntando, e aí nós teremos aí o apoio do Dr. Neves para ajudar a gente a entender se há realmente o direito de resposta ou não. Após esse tempo, os candidatos, então, se passarem o tempo, nós vamos pedir com educação, senão a gente, né, vai ter que interromper e continuar o pendói. Então eu peço encarecidamente que cumpram os 3 minutos que a gente tem, até tem postado uma televisão na frente de vocês com o cronômetro disparado. Tá certo? Bom, a primeira parte do debate, nós vamos fazer, os jornalistas aqui presentes, os representantes do veículos de comunicação, vão fazer as perguntas para os candidatos. O tema deles é livre. Então, cada membro da imprensa vai fazer a pergunta para um candidato, mas não é o candidato da escolha dele, é um candidato que vai ser sorteado, certo? Na segunda parte do debate, nós teremos, então, as perguntas entre os candidatos. E, no final, claro, uma pergunta, tema livre para todo mundo, e o encerramento, cada um fazendo as suas considerações finais. Na parte onde o candidato vai fazer pergunta para o outro, os temas serão sorteados também. Tá? Então, cada candidato vai fazer pergunta para os seus 2 oponentes e, nesse caso, na segunda parte, essas perguntas serão sorteadas. Mas vamos começar primeiro com a pergunta dos membros da imprensa. Nós temos aqui dentro as pessoas que vieram da imprensa, nós vamos colocar aqui, vamos sortear o primeiro. Inclusive, aqui são 5, e eu deixei combinado consultei os candidatos. A sexta questão, porque são 3 candidatos, 5 veículos de imprensa, porque a gente não vai fazer. Os veículos que a gente representa não vai fazer perguntas. Então, a gente entrou em contato agora com os membros da mesa, os candidatos, e eu sugeri que a sexta questão fosse feita pelo presidente da ordem, seria a última pergunta a ser feita, para não ficar 5 respostas só, e ter 6 candidatos. Tá? Então vamos sortear o primeiro membro da imprensa. Miguel Daúde. Você dá espaço livre. Agora vamos sortear o candidato. Aqui, olha, tem os 4, inclusive do Flávio Olmos, que eu vou tirar agora do Flávio, mas está aqui, né? Vai dobrar. William Zanoli, Daúde. Espera aí que eu vou te levar o microfone. Cadê o microfone? Já está com o Miguel. Então vai, Miguel. 1 minuto, viu, Miguel? Vai lá. Espera aí, não. Interrompe lá que está... Ligou? Boa noite a todos. Senhores candidatos, a imprensa... Alô? William Zanoli. Qual a proposta do seu plano de governo que considera a mais importante e urgente para o município de Olímpia? William Zanoli. Boa noite. 3 minutos a resposta. A que eu considero mais urgente é cuidar da recuperação dos empregos neste período de pós-pandemia. Eu entendo que, em razão dessa tremenda crise mundial, automaticamente vai haver um reflexo na economia local, e vai ser um reflexo que vai ser bastante notado. Por quê? Porque nós vivemos aqui a nossa economia lastreada no turismo, e não houve assim uma grande preocupação de uma expansão para discutir, por exemplo, a vocação da cidade em outros setores. Então nós vamos ter que, primeiramente, socorrer o comércio e a agricultura, que também geram uma série de empregos. Eu acredito que aquele que for administrar a cidade de Olímpia, ele vai ter que focar bastante na questão econômica, no sentido de buscar subsídios, de buscar créditos baratos,
para os comerciantes e para a agricultura e trazer propostas, por exemplo, do governo federal para implantar projetos de piscicultura, de salvação do comércio local, porque em razão do turismo, o aluguel na cidade de Olímpia ele ficou bastante alto e muitos dos comerciantes não estão aguentando pagar sequer o aluguel. E se o administrador, com o orçamento que Olímpia dispõe hoje, que seria quase perto de 300 milhões, e que há uma previsão aí, inclusive do próprio poder público, de que vai haver uma queda de 30 milhões, né, de reais, mas a projeção nacional é de que haja uma queda muito maior no orçamento destas pequenas cidades. Se o administrador ele não tiver uma resposta criativa e imediata para ajudar a ir socorrer os comerciantes locais e a agricultura, que nesse momento está sendo a base econômica do município, fora a usina Guarani, nós enfrentaremos grandes dificuldades. Nesse plano aí, eu tenho projetado a ideia de um percentual do nosso orçamento, tanto para subsidiar e socorrer o comércio e a agricultura, como também fazer um plano emergencial para essas pessoas que vão perder esse auxílio, né, do governo federal, no sentido de injetar dinheiro no comércio local e na nossa agricultura. Essa é uma das propostas. E outras nós vamos discutir com a sociedade e com aqueles que estão no comércio, com aqueles que estão na agricultura e no próprio setor de turismo, para ver como nós poderemos alavancar a nossa economia no futuro pós-pandemia. Tá, foi o William Zanoli. Agora vamos sortear o próximo membro da imprensa. Mariá, representando a Voz Olimpiense. E ela vai fazer pergunta para o Gustavo Pimenta. Leva o microfone lá para ela. Boa noite a todos, boa noite, candidatos. Candidato Gustavo, Olímpia, antes de ser elevada à estância turística, é a capital nacional do folclore. Existe algum projeto para o nosso folclore? Pretende, em sua gestão, exaltar a projeção conquistada, divulgando, formando e explorando essa riqueza cultural, utilizando o recinto que grande parte do ano fica sem atividades? Trazer, por exemplo, para a Olímpia um curso superior de formação folclórica seria muito interessante. Já pensou nisso? Gustavo Pimenta. Boa noite, Mariá. Primeiro quero agradecer por você ter me ajudado a fazer minha live, né? Você me orientou aí e eu aproveito a oportunidade de agradecer isso. Por isso, em relação ao Festival do Folclore, nós tínhamos aqui anteriormente, inclusive, o Festival Internacional do Folclore. E isso foi sendo descuidado, foi sendo, vamos dizer assim, deixado de lado pela atual administração. O que nós vamos fazer? Nós vamos, sim, montar esse projeto para trazer, sim, a faculdade de estudos folclóricos, porque Olímpia é a raiz disso. Isso, inclusive, já foi planejado e não foi executado na administração passada, a qual eu fazia parte. Você tem razão, o recinto do folclore ele é pouco usado. Ele é usado, ele tem ali vamos dizer, uma estrutura que deve ser melhor utilizada. Então, a nossa ideia em relação à cultura é implantar, trazer esse estudo, trazer universitários, se a gente não conseguir montar a faculdade, para que eles venham até a Olímpia estudar o folclore. Revitalizar o Museu do Folclore. Ali existem obras, existem peças que mostram a cultura do Brasil inteiro. Está lá arquivado, está lá colocado numa posição que o turista mesmo não conhece. E mesmo o olimpiense também não conhece. Então, o nosso plano de governo, o nosso projeto é trazer quem entenda realmente de folclore e quem goste realmente de folclore para motivar esses festivais. E, óbvio, resgatar o folclore internacional
e fazer esse estudo, como eu te falei, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Bom, agora a pergunta é para o candidato Fernando Cunha, porque é o terceiro, não precisa ser sorteado. Vamos sortear o jornalista que vai fazer a questão. Andressa Maeiros. Perde, segura. Aí, Andressa, vem mais para cá para poder ter uma Antes de experiência. fazer a minha pergunta, eu queria agradecer a solidariedade do Dr. Neves. Obrigado pelo carinho, por disponibilizar o espaço aqui para a gente. Candidato, investir em segurança pública é dever e obrigação do governo do Estado. Por que o candidato a prefeito deve se preocupar com isso? Pronto. Boa noite, Andressa. O Arantes, eu vou perder 30 segundos para dizer o seguinte: o Festival Internacional do Folclore aconteceu e foi muito rico. Existe uma entidade que trabalha aqui, inclusive a Milene Gonçalves é a presidente da entidade, e que faz um Festival do Folclore Internacional em Olinda. Fez os 2 anos, e esse ano não teve por causa da Covid. E sobre segurança. Segurança é o seguinte: o meu entendimento que me levou a concluir pela implantação de um sistema de câmara de vídeo monitoramento na cidade. Nós temos uma cidade hoje vigiada. A polícia militar é muito boa, muito treinada, tem viaturas, mas tem um efetivo pequeno. O governo do Estado não investe mais o necessário para acompanhar o crescimento de Olímpia. Nós temos que também cobrir as deficiências do Estado. A vigilância que se faz hoje, semanalmente, socorre a Polícia Militar, a Polícia Civil, seja investigações sobre contrabando de cigarros, identificando quem são os carros, aonde parou, aonde não parou, prendendo essas pessoas, seja pequenos furtos de veículos no centro da cidade, seja também outros eventos maiores que ocorre na nossa cidade. Esse é um sistema importante de informação. E a Guarda Municipal, são 50 guardas que eu concursei e nós vamos chamar. Não estão na rua porque eles precisam ser treinados devido à Covid, não podemos aglomerá-los. Mas são 50. Nós temos cerca de 40 policiais militares no efetivo da nossa cidade, e nós iremos mais do que dobrar com a Guarda Municipal. Teremos, então, uma vigilância e uma Guarda Municipal articulada com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, como já está acontecendo hoje, para melhorar a segurança de Olímpia, porque hoje já tem poucos eventos. Hoje é muito comum nós encontrarmos visitantes que vêm à nossa cidade e fala e elogia a segurança da nossa cidade. Essa vigilância por câmeras já propiciou isso, e nós vamos continuar investindo naquilo que o Estado não investe, seja em saúde, seja em educação e seja na segurança. Por isso, fizemos o sistema de vídeo monitoramento e vamos sim treinar os nossos guardas, e no próximo ano os guardas estarão na rua com as novas viaturas, com os cães pastores que já estão trabalhando, que já estão produzindo resultados para a nossa cidade. É muita gente que já está sendo presa e muito bandido que se cuida, porque a vigilância de Olímpia hoje é melhor do que antes. Tá, obrigado, prefeito e candidato Fernando Cunha. A gente vai fazer um intervalinho de 3 minutinhos que as emissoras de rádio estão transmitindo ao vivo, para que elas possam fazer a veiculação dos seus comerciais lá. 3 minutinhos apenas. Dispara para mim lá para a gente saber os 3 minutos. Os candidatos que quiserem ir ao banheiro, qualquer coisa, dá tempo de fazer ainda, tá? Se precisa beber água, 3 minutinhos. Vai correr, corre lá. Hein? Pode também. Vamos lá? Dando sequência à primeira parte do debate, onde os jornalistas estão perguntando para os candidatos. Nós acabamos de fazer o sorteio do jornalista Leonardo Concon, que vai fazer a pergunta para o William Zanoli, que foi sorteado também, viu, gente? Uma boa noite a todos. William Zanoli, ao Fernando Cunha, Gustavo, mas a pergunta é para o William, então, fui sorteado. E já pensando em mim também, recentemente o Diário de Olímpia publicou um estudo da Fundação SEAD que haverá um salto na próxima década, até 2050, mas a gente tem que cuidar hoje da terceira idade,
que a população de Olímpia, segundo a Fundação SEAD, ela vai envelhecendo em 2030, 40, e vai ser a maioria da população em 2050. E para isso a gente tem que ter políticas públicas, a gente tem que ter todo um aparato, uma cidade preparada, não só para crianças, mas também para a terceira idade. Dentro do seu programa de governo, o que você destaca para a terceira idade? Bom, esse foi o Leonardo Concon e agora o William Zanoli. Eu só fazendo um adendo aqui, eu espero estar lá em 2050, viu, Concon? William Zanoli, disparando. Para a terceira idade, eu que sou da terceira idade, eu tenho a intenção de fazer o melhor possível. A primeira grande questão que se debate no Brasil é o isolamento em que se coloca a terceira idade, por uma questão de discriminação, por uma questão de preconceito, por uma questão de cultura até. Essa rejeição à terceira idade, enquanto um membro que já não tem mais utilidade numa sociedade de consumo, ela vai ter que ser revista, e em todos os sentidos, nos sentidos mais amplos. O que nós imaginamos para a terceira idade? A primeira das grandes questões é inseri-la nesse mundo tecnológico, que é uma das coisas que as pessoas começam a imaginar, que as pessoas da terceira idade vão ter uma dificuldade muito grande para assimilar as questões de tecnologia. E outra grande questão é que no Brasil nós temos a cultura de excluir estas pessoas ainda produtivas do mercado de trabalho. Então essa inserção delas no mundo tecnológico vai permitir com que elas possam estar dando continuidade a um trabalho saudável e que possa trazer algum rendimento para elas. Além disso, uma preocupação com a saúde, com a prevenção, com tudo que elas têm direito, e também com o lazer, porque quando de repente você, e não estou falando aí em defesa minha não, tá? Quando você acha que um velhinho já não dança mais, ou que ele não se exercita mais, ou que ele já não faz determinadas coisas, há um grande equívoco. O poder público, ele tem que começar a não olhar mais o idoso como alguém que envelheceu e que ele já não pode mais ser utilizado no mercado de trabalho ou na vida. Por uma questão de humanidade, ele tem que olhar o idoso como um ser humano, produtivo e atuante. E para que ele seja atuante, há uma grande necessidade de que toda a cidade seja produzida no sentido de permitir a mobilidade daqueles que perderam a mobilidade, por exemplo. E as estruturas públicas têm que estar muito mais próximo daqueles que têm maiores dificuldades. Por quê? Porque senão eles vão ficar dentro de casa isolados, eles vão ficar abandonados, eles vão ficar relegados ao esquecimento, eles não vão ter uma vida produtiva. Então o senhor que se aposentou, que poderia estar como eu escrevendo, fazendo poesia, pintando quadro, produzindo cinema, ou então transmitindo aquela gama de conhecimento que eles têm para a nova geração, eles acabam improdutivos, eles não são aproveitados, e são professores, e são grandes pessoas instrumentalizadas para falar sobre tudo, principalmente. Tá aí, 3 minutos. Agora, a gente tem na sequência o Julião Pitbull, que não está presente, porque foi fazer uma viagem que estava marcada já há mais de um ano, e não pôde estar presente, mas ele deixou as perguntas lacradas aqui, ó, nos envelopes, para que a gente pudesse fazer as vezes dele e ler a pergunta para ele. Aqui, para os 4 candidatos, ele deixou uma pergunta no envelope e lacrada. Então, vamos sortear apenas o candidato. Fernando Cunha. Ó, vou pegar o envelope que ele deixou com o nome Fernando Cunha. Os outros você já leva para lá. Tá, vamos lá. Lembrando que ele pediu desculpa para todo mundo e desejou sorte no debate para a gente e para os candidatos. Ei, mania de português.
Pergunta ao candidato Fernando Cunha. Captação e abastecimento de água. Além dos grandes e necessários investimentos que o senhor fez para a captação, abastecimento e construção de grandes reservatórios para armazenagem de água, o que mais o senhor pretende fazer, e, por exemplo, nos distritos? Bom, Julião, No plano de governo, né, claro. e a todos os ouvintes. Iniciei essa administração com uma situação onde nós fizemos um diagnóstico no sistema de abastecimento de água de Olímpia e de tratamento de esgoto. Nós verificamos que Olímpia dependia quase metade do Olhos d'Água, um rio assoreado com pouca água. O restante com 70 poços rasos de 200 metros, um risco de racionamento todos os anos. Fizemos um projeto, um plano e implementamos 2 grandes poços profundos com água pura, água mineral, água com um pH altíssimo, que é muito importante para a saúde das pessoas. Com isso, nós dobramos a produção de água na sede do município, aqui em Olímpia, e estamos abastecendo toda a cidade já com água do aquífero Guarani. O poço da Cachoeirinha hoje já abastece o maior conjunto de reservatórios que fica ao lado da PAI. É o dobro em litros de água do que o Daemo tinha, do que todo o Daemo tinha quando nós iniciamos a nossa administração. São 9 milhões de litros d'água. E já estamos distribuindo essa água. Essa água, uma parte vem para o Canterville, vem para a cidade, vem até o Jardim Álvaro Brito. O outro é um reservatório elevado que já está atendendo o Campo Belo e o Santa Fé. Acabou o problema de falta de pressão de água no Jardim Santa Fé. Queria dizer a vocês que os canos são antigos, é o próximo passo. Quando esta água foi colocada, muitos canos se romperam e entrou terra e sujou a água por alguns dias. Mas isso nós reparamos e é o próximo passo, reformar as redes de distribuição da nossa cidade. Fizemos a produção de água, temos a estocagem de água, agora teremos que reformar as redes de águas da nossa cidade. O mesmo fizemos com o sistema de esgoto, porque hoje Olímpia tem 100% do esgoto tratado. Foram 70 milhões de reais, 30 milhões do governo do estado, 20 milhões do governo federal e 20 milhões da prefeitura de Olímpia. Em 4 anos, nós conseguimos colocar Olímpia num patamar das melhores cidades do Brasil. Ribeiro, iremos inaugurar um reservatório elevado e um novo poço junto ao CDHU, ao lado das casas que nós estamos terminando, e com isso interligar ao sistema de Ribeiro dos Santos. Baguaçu terá uma adequação com um reservatório elevado, e tudo isso será automatizado para quando tiver alguma falha de alguma bomba, alguma coisa, o Daemo vai ser acionado automaticamente via internet para que socorra com caminhões-pipas os reservatórios dos 2 distritos. Bom, agora a última pergunta, porque ficaram 2 perguntas para o William, 2 para o Fernando Cunha. Falta agora uma pergunta para o Gustavo. Como nós temos apenas 5 jornalistas, quem vai fazer é o presidente da OAB, o Dr. Edson Neves, vai fazer pergunta para o Gustavo Pimenta. Advogado para advogado, né? Pois é. Aliás, é importante registrar que nós temos aqui vários advogados, né, Arantes? Com certeza. Pois é. Candidato Gustavo Pimenta, minha pergunta é a seguinte. Nossa cidade tem a vocação turística, que todos nós sabemos. E em que pese essa vocação turística, nós não podemos esquecer do comércio e da indústria locais. Então, no seu projeto de governo, qual seria a política pública a ser realizada para o comércio local e para as indústrias aqui da nossa cidade? Gustavo Pimenta. Quero primeiro cumprimentar meu amigo Neves. Sabe como nós somos advogados, né? E o espaço que você está cedendo aqui na OAB. Sei também das suas atividades, né? Como advogado. Vossa Excelência, um ótimo advogado, defende também o prefeito nas suas ações. E você tem razão.
Foi esquecido o comércio da cidade, quando você só foca em turismo. Eu tenho um lema, não sou contra o turismo, não. Eu acho que o que se investe no turismo poderia também se investir na cidade de Olímpia. É esse meu propósito. Nas reuniões que eu tenho participado, nos debates que eu tenho feito com os amigos, nas propostas de governo, é essa. A gente tem um turismo pujante e uma cidade enfraquecida, né? E esse cabo de guerra nós não podemos deixar. Nós precisamos sentar com esses comerciantes, se o público de alguns comerciantes realmente é o turista ou se o comércio dele é direcionado para os olimpienses. Um exemplo disso são os restaurantes que servem refeições na hora do almoço. Nós não poderíamos estar forçando uma situação para que eles abrissem à noite e servissem refeições para o turista, concorrer com a avenida. Eu vejo assim, a equipe hoje da prefeitura é uma equipe grande, uma equipe, vamos dizer, competente, para suprir às vezes a ausência até do próprio prefeito, que veio também cuidar de assuntos particulares que Vossa Excelência sabe. Então essa intenção de investir no comércio de Olímpia, na indústria de Olímpia, no turismo de Olímpia, que nós sabemos o negócio que o prefeito tem, né, pode ter enfraquecido esse olhar de gestor para esses comerciantes, para essas indústrias. É uma opinião que eu estou colocando e o que eu vejo. E que Vossa Excelência sabe muito bem, como eu disse aqui no começo da minha resposta. Então, eu vejo assim, nós precisamos motivar o comércio. A indústria também teve parte nessa história de Olímpia e hoje eles estão um pouco descartados. Nós precisamos reativar a indústria. Eu andei no Distrito Industrial, conversei, motivar esse pessoal que participou da história de Olímpia, e o turismo, ele caminha assim com as próprias pernas. Nós não precisamos atrapalhar, tá? Nós precisamos sim ter a mesma ênfase que se destaca no turismo na nossa cidade também. Senão vai acabar se criando um revanchismo, um cabo de guerra com a instância turística da cidade de Olímpia e com a própria cidade de Olímpia. Obrigado, Gustavo.